Qual é a cara da diversidade? Se o seu olhar muda, o mundo muda. Chegou a hora da virada da diversidade. Acesse agora pontosdiversos.org e faça parte. Olá, saudação a todas as pessoas que estão acompanhando aqui com a gente, mais uma entrevista da Virada da Diversidade. Eu estou aqui acompanhada, muito bem acompanhada, por Renata Martorelli, minha parceirona, Lara Oliveira, nossa convidada, ilustre convidada de hoje, e Darlete, nossa grande parceira aqui de interpretação em Libras. Então, vamos começar, como todos os nossos eventos, fazendo a nossa audiodescrição para tornar essa imagem aqui acessível às pessoas cegas, né? Eu sou Carolina Barreto, eu tenho um cabelo curto, preto, ondulado, sou uma mulher negra, estou usando um colar com várias voltas de tons de marrom diferentes. Estou usando uma blusa preta com os detalhes rosa, e atrás de mim tem um cenário que é uma cortina cinza. Então, vou passar aqui para a Renata, para ela também fazer a audiodescrição dela. Olá, amores, como estão? Obrigada, Carol, Lara, Darlete, que estão aqui junto conosco nessa imagem. Então, eu sou Renata Martorelli, uma mulher de 46 anos, de pele branca. Eu estou com meu cabelo raspado, eu tenho uma tatuagem na cabeça que é uma mandala com o ideograma do amor no centro. Eu uso um óculos transparente de acetato, brincos, um colar preto, uma blusa branca de estrelas pretas e, ao fundo, uma parede branca. Então, eu passo aqui agora para Lara Oliveira, que está logo aqui a imagem abaixo de mim. Então, eu sou Lara Oliveira, sou uma mulher negra, no Brasil chamada parda pela cor da pele, cabelos longos, pranchados, estou vestindo uma blusa verde com aplicações em renda e um colar de inspiração boho em couro, prata e madeira. Atrás de mim tem um quadro que é uma orquídea lilás e um vaso com uma orquídea violeta. Boa tarde, bom dia, boa noite. Meu nome é Darlete. Eu vim ajudar hoje na interpretação dos surdos, para melhor compreensão. Eu sou uma mulher negra, alta. O meu cabelo hoje está pranchado. Eu estou com a blusa preta e atrás de mim tem uma parede branca. Pronto, agora que nossa imagem está aqui descrita da forma exemplar que vocês fizeram, a gente vai começar. Então, eu estou aqui hoje com essa nova entrevista da Virada da Diversidade, esse movimento que quem vem acompanhando aí, né, já tem visto, mas para quem não vem acompanhando, é um movimento de convocação, né, às pessoas, para que a gente possa enxergar, né, que existe uma transformação em curso e que existem pessoas que já vivem fazendo essa transformação. Tudo isso acontece porque a Pontos Diversos acredita que é necessário valorizar a diversidade sociocultural e humana, e aí precisamos modificar as estruturas excludentes para que a gente possa promover a inclusão social. E aí, nesse sentido, nós acreditamos que a ação humana no cotidiano já permite que isso aconteça. Grandes coisas podem ser feitas, políticas públicas precisam existir, direitos sociais, a ação das empresas para reparar toda essa desigualdade estrutural que nós temos, mas nós, pessoas, também já estamos no processo e precisamos fazer uma alteração também, quando necessário, nas nossas ações para ser possível um mundo melhor, um mundo equânime, um mundo de justiça social, e é nisso que a gente acredita, e é por isso que nós lançamos a Virada da Diversidade. Eu vou passar aqui para a Renata, que ela vai falar um pouquinho sobre que projetos que nós estamos indicando para esse processo, e em seguida vai convidar aqui a nossa convidada a começar a sua fala.
É isso aí, Carol. Então, a campanha da Virada da Diversidade foi lançada, né, o mês passado, em março, e agora a gente está na sequência dela, porque a gente acredita tanto que essa virada é necessária que ela precisa ser perene. A gente precisa se apropriar desses conceitos, das ideias, das experiências, das histórias de vida, para que a gente siga motivado e acreditando que sempre é possível esse mundo melhor, esse mundo mais justo, esse mundo mais igualitário. Então, hoje temos aqui Lara, que vem nos encantar, né, com a sua arte, com o seu posicionamento, e nós temos algumas propostas, né? Então, a Pontos acredita existem muitos caminhos, e aí Lara vem trazer o dela, e assim como vocês acompanhando nas outras entrevistas, vão ver outros caminhos. Então, a Pontos afirma nesse momento da campanha, da virada, 2 caminhos que são pontos de partida aí da continuidade do nosso trabalho. Então, o primeiro deles é o Clube da Diversidade. Então, e o outro é a Jornada da Diversidade. Então, eu convido para que vocês entrem no nosso site, para que vocês conheçam um pouquinho mais e saibam dessas propostas, o como juntos nós podemos fazer essa virada. Eu quero trazer aqui um pouquinho a experiência, abrindo, né, dando o pontapé aí, antes de apresentar a Lara, que muitos dos nossos trabalhos, nós acreditamos que a arte, ela toca num lugar fundamental, que ela nos toca na subjetividade. Então, ela nos move, ela nos provoca. Assim como a diversidade nos provoca, e nos provoca no sentido de mudar a realidade, fazer uma causa ter um efeito. E que causa que a gente quer transformar? Que efeito que a gente deseja que essa sociedade se posicione, né? Qual é o posicionamento que essa sociedade tem? E para isso, então, falando em consonância a tudo isso que a gente já faz, eu vou apresentar aqui Lara, que tem uma mini bio aqui, que eu vou ler para vocês. Então, Lara Oliveira é uma turismóloga, professora, produtora cultural e poeta. Ela é escritora desde a infância, já publicou em coletâneas de poesia, coordena o clube de leitura da Casa Alice, dedicado a incentivar a leitura para mulheres, realizadora de diversas ações de promoção de interculturalidade na Espanha, na Itália e na Turquia. Organizadora do projeto cultural Mulheres Negras Ecoando, participa do projeto de desenvolvimento de leituras Cienli. É isso, Lara? Cienli. Apresentando a literatura brasileira às crianças de Castilho-La Mancha, na Espanha. Atuou como coordenadora de projetos para o desenvolvimento sustentável da cultura da Secult, na Bahia, aqui no estado da Bahia, tendo contribuindo para políticas públicas de territorialização da cultura, elaboração de editais e para a criação do Centro de Culturas Populares Identitárias, especializada em elaboração de projetos culturais para editais públicos e privados, parencerista técnica da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo, idealizadora do projeto do livro Ecoa Mulheres, a força do feminismo através das palavras. As redes sociais dela são @poeta, eu vou soletrar para que não haja erro, ok? POETANDOME. O meu dicionário não é baiano, né? Eu sou paulista, moro aqui há 10 anos, mas ainda gaguejo para falar, para soletrar igual baiano. Então, vou soletrar o português que eu conheço mesmo. @LARAOLIVEYRAH, assim como está escrito aqui embaixo do nome dela, e DEALICE. Então, Clube de Leitura Casa de Alice, certo? Então, Lara, por favor, vou fazer uma pergunta que vai startar aqui esse nosso diálogo e que movimenta a nossa campanha. De que lugar e o que você faz para mudar o mundo? Do meu lugar de mulher, que sou mulher negra, baiana, brasileira, né? Então, como mulher, entendo a responsabilidade de ser mulher no mundo em que estamos. E exatamente por isso eu atuo nas minhas atividades cotidianas para transformar esse mundo, porque é o que eu acredito.
Oi, Lara, muito bom, que lindo esse lugar que você descreve, e de partida, já trazendo aí essa temática tão importante, e aí entre mulheres que estamos hoje, né, podemos falar muito do lugar, né, de causa desse lugar que você está falando. Então, me diz aí, quando você diz assim, eu estou fazendo isso desse lugar, me conta o que é que você está fazendo, me conta quais são, como você percebe essa alteração do mundo. Então, Carolina, Carolina e Renata, Darlene, e a todos e todas que estão assistindo. Eu acredito que para mudar o mundo não precisamos fazer coisas mirabolantes, né? Porque exatamente é no dia a dia que se constrói, né? Então, assim, outra coisa que eu também acredito, e acho que é, inclusive, um dos maiores problemas que nós temos na composição, né, do tecido social, é a incoerência, né? Incoerência entre o que as pessoas falam, entre o que as pessoas fazem, entre o que as pessoas pensam e entre o que elas sentem. Então, quando a gente busca essa coerência, né, esse equilíbrio entre o falar, pensar, sentir e agir, acredito que encontramos exatamente o nosso ponto, né, a nossa vocação, a nossa missão de vida. Então, é exatamente isso que eu tento, né, no meu dia a dia, como ser humano, com todos os limites que eu tenho, em realizar. Então, se eu estou em sala de aula, por exemplo, como docente, é ali o meu lugar de transformação, é ali que eu vou estar atuando para um mundo melhor, para formar cidadãos melhores, formar um mundo como eu gostaria que ele existisse, né? Que fosse para mim, é o fazer para o outro o que eu gostaria que fosse feito para mim. Se eu estou num outro ambiente corporativo, ali é o lugar que eu vou estar atuando para que isso aconteça, sendo correta, né, sendo correta, trazendo todos os valores que eu tenho da minha educação, né, o respeito à diversidade, o respeito à humanidade, algo que se perdeu muito também, né, que é a dignidade humana. Então, nós confundimos pobreza com indignidade, né? E isso traz, por exemplo, uma série de outras questões. Exatamente quando saímos, né? Não percebemos o outro como somos. Então, no meu trabalho, todas as ações que eu realizo na docência, como, né, na minha formação como turismóloga, atuando com comunidades quilombolas, comunidades indígenas, outras comunidades também, no ambiente corporativo, enfim, em todas essas ações, em todas essas atividades e nos papéis que, como mulher, eu exerço também, é que eu exatamente trago essas possibilidades, porque elas estão em mim, né? Essa mudança, primeiro, ela está em mim, e a partir de mim, eu consigo dialogar e consigo, de repente, se eu conseguir, né, fazer com que as pessoas que estão ao meu redor, elas mudem também, mudem no sentido de sermos mais humanos, de sermos mais justos, de sermos mais igualitários, porque não adianta eu querer igualdade e trabalhar, né, e atuar na desigualdade. Então, é algo que realmente eu evito e tento, né, no meu dia a dia, exercitar. E isso que, por exemplo, né, o que pregamos, por exemplo, no Clube de Leitura Casa de Alice, que é formado por mulheres para a leitura cotidiana, né, para incentivar a leitura cotidiana na vida das mulheres, porque exatamente acreditamos que a leitura pode ser esse instrumento de transformação, né? E todo crescimento, de uma forma ou de outra, ele passa pela leitura. Não é o único caminho, mas sem dúvida é um caminho. Então, nós não podemos atuar para a igualdade, trabalhando na desigualdade. Então, acolhemos homens também que se conectem com a nossa proposta, né? Além do trabalho específico para incentivar essa leitura, porque exatamente né, principalmente para mulheres, para nós mulheres, nem sempre a leitura, o momento da leitura, ele nos é permitido por várias questões. E existem países ainda que nem ler as mulheres podem, né? Não têm acesso à educação, não têm acesso à leitura, porque, né, sabemos do papel transformador, do papel libertador que essa leitura pode trazer, né? Essas portas abertas para o mundo que é a leitura. Então,
é isso que eu acredito, é assim que eu atuo, e isso é possível porque eu faço desde onde eu estou, na sala de aula, no clube de leitura, no ambiente corporativo, na minha casa, na minha família, com os meus amigos. É com tentando encontrar esse caminho do meio, essa coerência, né? Essa coerência no meu ser, no meu atuar, no meu pensar, no meu sentir, no meu agir, que eu atuo e acredito que é a forma, né? É uma das formas, não é a única, mas é a forma que eu acredito e que eu exercito no meu dia a dia como ser humano. Muito, muito. Posso fazer uma pergunta, Carol? Vamos lá. Eu fiquei muito curiosa de conhecer melhor esse seu projeto, né? Esse projeto cultural, Mulheres Negras Ecoando. Fala para a gente um pouquinho a respeito de como você construiu e idealizou esse projeto e como ele se dá hoje, e também a respeito do projeto do livro, Ecoa Mulheres, a força do feminino através das palavras. Achei lindíssimo o tema, os nomes, então eu queria saber um pouquinho mais, que você contasse um pouquinho dessas duas histórias para a gente. Sim, sim. Então, a história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. Eu escrevo desde criança, né? Então, assim, tenho uma conexão com as linguagens artísticas, né? Sempre estive na mobilização cultural, no ativismo cultural, e sempre também nesse papel de de ser incentivado e de incentivar também outras pessoas a atuarem para exatamente que ela tenha um papel aí, né? Social, humano, enfim. E disso surgem uma série de atividades que eu realizei, né, ao longo da minha vida, né, enfim, inclusive como docente, né? Então, eu sempre estive conectada com algumas linguagens, e a literatura é um desses campos que eu atuo, né, desde adolescente. E um exemplo disso é o que eu fazia em sala de aula, né? Então, eu lecionava aula de turismo, e na aula de turismo, para ensinar, por exemplo, a diversidade cultural, e para falar de gastronomia, e para falar, enfim, sobre as regiões do país, eu fazia isso através da literatura, né? Então, eu tive a oportunidade de morar fora do país estudando, e nesse período eu realizei uma série de atividades também para a promoção da interculturalidade, e a literatura, né, a leitura, o livre a leitura, era um dos instrumentos que eu utilizava para isso. Então, levando a literatura brasileira para estudantes, jovens, né, enfim, nesses países que eu estive visitando e que eu estive estudando, né? Que eu estive convivendo ali. Então, exatamente levava a literatura brasileira com um papel também de desmistificar uma série de preconceitos que existia e tal. No meu retorno ao Brasil, exatamente por estar muito tempo conectada com a leitura acadêmica e tal, eu sentia muita falta, né, dessa leitura do mundo, dessa leitura mais ampla, né, essa leitura mais ampla, que eu pudesse, principalmente, dialogar com as pessoas. E daí surge o Clube de Leitura Casa de Alice, porque eu percebi, conversando com outras amigas, enfim, né, nos ambientes que eu frequentava, que era uma dificuldade também de outras mulheres de pararem, ter esse tempo para ler, e principalmente de ter esse espaço de diálogo sobre as leituras, né, para que pudéssemos crescer juntas, para que pudéssemos avançar nos nossos pensamentos, né, conhecer o pensamento do outro, e, enfim, da outra, né, uma da outra e tal. Então, o Clube de Leitura ele surge com esse intuito. E há 5 anos nós atuamos com atividades contínuas, mensalmente, né, tanto de incentivo à leitura, quanto também ações sociais, ações culturais, ações humanitárias, com campanha de arrecadação, né, a atuação com moradores de rua, com comunidades indígenas, comunidades quilombolas também e tal. E outras ações específicas de leitura também, né? Como, por exemplo, o Clube Criança, né? Da Leitura Criança Feliz, que é um clubinho de leitura que nós fizemos em parceria com a Polícia Militar, né? A 12ª Companhia
da Polícia Militar Rio Vermelho e Ondina, em que atendemos nesse projeto as comunidades circunvizinhas dos bairros, né, do Rio Vermelho e Ondina. Era um projeto que eles já tinham, junto com a Fundação José Silveira, que atendia socialmente a essas famílias, né, principalmente cuidando dessas crianças, dessas mães e tal. A maioria das participantes eram mulheres, mães, avós, irmãs e tal, que levavam essas crianças juntas e que ficavam ali naquele ambiente um pouco inóspito para elas, né, por ser o quartel, por ser o espaço que, né, enfim, era um espaço que não era adequado, né, assim, para a criança. Daí, a Major Milanese, que era comandante na época, ela conheceu o clube de leitura, né, e nos fez esse convite, né, para atuarmos com essas crianças, exatamente pensando que nesse papel transformador da leitura, né? No papel de transformação, de incentivo à própria educação formal, a entreter também essas crianças, a dar um carinho, a fazer essa aproximação, a receber essas famílias, né? Era uma proposta de gestão humanizada, muito linda, e é possível, eu vi isso acontecer, né? Em que as famílias eram recebidas, independente, né, independente de onde estavam e do que, né, das suas necessidades e do que desenvolviam e tal, eram recebidas nesse espaço. Então, a partir daí, criamos, então, esse clube de leitura específico para crianças, e é um espaço, assim, maravilhoso, em que ajudávamos na alfabetização, havia contação de histórias, uma série de atividades para atender a essas crianças que faziam parte desse projeto social. Um projeto realmente muito lindo, e é um dos queridos, assim, do nosso clube. E daí saímos também montando outros clubes de leitura, ou incentivando alguns outros, em várias partes da cidade, né, colaborando com projetos de leitura em Itapuã, na Boca do Rio, em Camaçari, enfim, em Cajazeiras também, enfim, em alguns lugares. Daí, né, desse encontro de mulheres, essa necessidade de falar também, mais especificamente, com outras questões que nos atingem, né, que é a questão de gênero e raça, esse cruzamento de algo que nos afeta, que é exatamente a questão de raça e gênero na Bahia, no Brasil, e aí nós temos todas as questões de violência, né, como sabemos, a maioria das mulheres violentadas, elas são negras, né, enfim, elas são periféricas, fazem parte, inclusive, desse público que nós sempre atendemos nos projetos, né, que saímos, quando saímos, né, à rua, para atuar com os projetos de leitura e apoiando também outros projetos sociais e culturais. Então, surgiu essa necessidade mais interior, né, por uma provocação pessoal, de conversar, de dialogar sobre essa questão. E como vamos fazer isso? A partir do que fazemos, né? Com leitura, com poesia, né, com arte, e fizemos, na verdade, a partir da minha atuação como produtora cultural, um projeto que era um circuito Mulheres Negras Ecoando, que nesse momento de pandemia, ele aconteceu virtualmente, em espaços virtuais, né, através do Instagram de vários parceiros e parceiras, né, de vários parceiros e parceiras. Então, em um Instagram era um pocket show de uma artista negra, de uma mulher negra, no outro era um show, no outro eram apresentações, né, poéticas, então, ou 24 horas de poesia, apresentando poesia de mulheres negras, no outro era falando sobre empreendedorismo, no outro era uma entrevista sobre Conceição Evaristo, no outro era com dança e desenvolvimento, enfim, esses vários Instagrams, esses vários espaços, esses vários parceiros se uniram para promover esse projeto que é o Mulheres Negras Ecoando, que aconteceu no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que no Brasil a gente celebra o Dia da Mulher Negra e o Dia de Teresa de Benguela. Então, nos unimos, né, esses espaços, esses parceiros, essas parceiras, nos unimos a esse movimento que ultrapassa as fronteiras do país, que é esse dia, né, da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, para fazer ecoar essa voz e colocar as nossas, né, através da nossa arte, através de onde estamos, dos nossos espaços que já desenvolvemos, nos unir a esse movimento e nos colocar à disposição
de tudo isso, de tudo isso que acreditamos, né? De tudo isso que acreditamos, e dessas mudanças, das reflexões, de expor também, de alguma forma, as dores que compartilhamos, e como mulheres negras, né? Como mulheres negras, que somos violentadas no nosso dia a dia, independente da classe social, obviamente que em determinados estratos, né, nas classes sociais, é muito mais dura, é muito mais difícil, porque não há acesso à informação, não há acesso à educação, não há acesso à saúde, não há acesso à segurança, né? Então, obviamente, é muito mais difícil, e trouxemos, através da nossa arte, né, do nosso fazer artístico, nesses espaços, cada um dentro do que já fazia, do que já executava, essa temática com esse objetivo de unir e de fazer reverberar e, consequentemente, ecoar, né, a voz dessas mulheres negras. Então, no Poetando-me, que é o meu Instagram, né, do meu projeto de poesias autorais, eu fiz uma ocupação poética com poesias de mulheres negras, brasileiras, de vários estados do Brasil, unidas nesse projeto, lidas, né, pelas próprias autoras negras. Então, foi um grande painel de poesia preta, né, de mulheres negras, lidas e declamadas por elas, com a sua voz, com a sua força, com seus sentimentos. Então, isso aconteceu no Poetando-me. E aí, cada espaço desse virtual ia acontecendo alguma atividade relacionada, atividades, obviamente, artísticas, relacionadas a isso, né? De leitura, no clube de leitura, por exemplo, nós fizemos as indicações de leitura de autoras negras, né? Enfim. Então, realmente foi um movimento coletivo, né? Para fazer ecoar essa voz dessa mulher negra, dessa mulher que é, sim, violentada, mas que também quer, né, que também quer ser ouvida e que tem muito a dizer, né, e que tem muito a dizer, porque também estamos nas universidades, também estamos nas empresas e estamos buscando esses espaços e precisamos nos unir nesse sentido. Então, esse foi o projeto Mulheres Negras Ecoando, com esse objetivo, e um dado muito interessante é que, durante, né, o projeto, nos aproximamos de pessoas de várias partes do mundo, inclusive africanas, né, especialmente mulheres africanas, que estavam acompanhando o movimento, dos países latinos também, que, né, estavam acompanhando, não participaram diretamente do projeto, mas indiretamente estavam aí participando e divulgando. Nós contabilizamos 11 países, entre Europa, Ásia e América Latina, perdão, 14 países. 14 países entre Europa, África e América Latina, participando do movimento que foi o Mulheres Negras Ecoando. Então, esse foi o projeto, de onde ele surgiu, né? Como ele faz essa conexão, sempre pensando no poder, né, da leitura como um instrumento de transformação. E aí, meninas, eu costumo dizer, né, uma fala muito minha, né, e é engraçado que eu até sou questionada por isso, muitas vezes, né, questionada por essa fala, que nós não trabalhamos, né, até colocamos isso porque é mais fácil de ser compreendido, falamos do empoderamento, mas para sermos entendidas. Mas a minha fala é que não trabalhamos para o empoderamento feminino, nós trabalhamos para o empossamento feminino, porque poder nós já temos, o que a gente precisa é tomar posse, né, desse poder. Então, esse é o trabalho, e o projeto Mulheres Negras Ecoando né, vem dessa conexão, vem lá de trás do clube de leitura, dessas outras ações que nós já realizamos ao longo desses 5 anos de clube de leitura, e enfim, né, então, a partir também da minha atuação em outros espaços, né, como produtora cultural, como docente, então eu pude juntar tudo isso, trazer essas pessoas e fazer essa grande mobilização, foi uma mobilização assim, realmente muito grande, até para a gente foi né, os resultados foram muito bons e continua ecoando até agora, né? Então, assim, já estamos quase um ano de realização do projeto,
E esse projeto, ele continua reverberando, continua ecoando. Então, sim, atingimos o objetivo. Eu, né, vou continuar falando do livro Ecoa Mulheres, a força do feminino através das palavras. Quando surgiu a ideia do Mulheres Negras Ecoando, ele nasce como Ecoa, né? Ecoa Mulheres. Mas eu precisava dar forma a esse projeto. Então, e também aproveitando, né, no sentido de nos conectarmos a esse movimento, como eu falei, que não, né, que era latino-americano. Então, assim, mundial, né, nesse sentido, até pela capilaridade que ele tem desse protesto, dessa união de mulheres para repensar a condição de mulher, de ser negra, nesse contexto territorial da América Latina. E aí eu precisava dessa forma e pensei, né, nessa voz que precisa ecoar das mulheres negras. Mas a ideia já era trazer um projeto, né, um projeto muito mais amplo, que pudesse atuar também em outros campos, né, com a ideia do Ecoa Mulheres. Daí surgiu a ideia de fazer, né, de propor esse livro coletivo que fosse construído por muitas mãos. E com o advento, né, da Lei Aldir Blanc, então eu apresentei o projeto, foi aprovado, e eu selecionei, né, 41 mulheres para participarem, mais autoras convidadas, né, para fazer esse diálogo e para participarem dessa produção, desse livro coletivo. Eu digo que é um livro vivo, porque ele está acontecendo cada dia e com todas as nuances né, todas as nuances do momento que estamos vivendo, no compartilhar, no crescimento coletivo também, nesse crescimento conjunto, exatamente por querermos, né, e acreditarmos que através da leitura, né, que esse é exatamente o papel, né, que eu tenho, que o clube tem, né, há bastante tempo, de através da leitura ser esse caminho de libertação, ser esse caminho de promoção da igualdade, né, de promoção de luta contra as violências, enfim. Então, nesse sentido, surgiu a ideia desse livro, que é o Ecoa Mulher, né, Ecoa Mulheres, Mulheres, a força do feminino através das palavras, porque exatamente é a palavra, né, é a palavra que fere, é a palavra que cura e é a palavra que transforma. E eu vou ler uma poesia que fala exatamente disso, e ela se chama Palavras são Armas, né? Exatamente pelo poder que essa palavra tem. A poesia diz o seguinte, e fez parte lá da ocupação poética do projeto Mulheres Negras Ecoando. Eu penso negra, já não me cortam as palavras que mataram muitos dos meus. Sou uma negra pensante, para alguns, preta com alvejante. Discriminam mulher, trans ou cis, e se tiver cor no meio, é presença que incomoda. A luta é grande, mas não importa. A minha arma são as palavras. Elas adoçam, ferem e cortam. Se serviu para eles, vai servir para mim. Palavras são Armas, de Lara Oliveira, disponível no Instagram, Poetando-me. Incrível, Lara, muito bom. Eu estou aqui toda arrepiada, afetada pelas suas palavras. E, olha, na sua fala, eu tenho aqui inúmeras observações e a gente conseguiria ficar aqui horas falando das questões que você traz, porque tudo que você desenvolveu, né, e você está trazendo aí na descrição dos projetos, são, eu considero, assim, inovações. Você tem uma perspectiva inovadora, assim, sobre essas temáticas, né? E aí, primeiro, é lindo o fato de você trazer uma questão tão importante para nós, mulheres, com arte. É muito importante, porque a arte,
como Renata colocou bem aí no início da fala dela, ela afeta, né? E aí, quando você fala assim, palavras são armas, você termina reproduzindo exatamente isso que a arte pode fazer, porque você está transformando aí nossa língua em arte, e dentro dessa lógica a gente está conseguindo realmente existe esse fator, né, de afetar, e aí são armas mesmo, né? E muito melhores, inclusive, do que as que são hoje pensadas como alternativa para a solução aí das nossas questões no nosso país. E aí você traz, Lara, algumas coisas que eu quero pontuar aqui, que isso que eu amei, achei, assim, maravilhoso. Primeiro, quando você diz assim, a gente não quer empoderar, né, essa fala que você, autoral, que você disse assim, a gente quer se empossar, porque poder a gente já tem, a gente quer tomar posse desse lugar, né, e aí eu fiquei, assim, eu andei aqui uns 50 degraus, sabe? Eu quero também agora sim, eu não quero mais empoderamento, eu quero agora posse do poder que a gente já tem. Muito obrigada por me colocar nesse lugar, né, de eu agora posso me empossar disso. Vamos tomar posse da palavra de Lara, né, Carol? Vamos usar agora, reproduzir. Vamos usar. Vou usar e vou dar o crédito. Com certeza. Vou me empossar aqui, vou dar o crédito à Lara Oliveira, que acabou de me ensinar isso, né? Eu achei fantástico. E isso nos coloca também em um movimento para frente, né? Já empoderou, já estamos empoderadas. Agora vamos dinamizar isso e tomar posse desse poder. Porque o mundo, a gente conversou alguns minutos atrás com uma pessoa que ela diz assim, a próxima bandeira é negra. Então, a próxima bandeira é negra e também é feminina, né? Eu acho que isso tem aí uma força muito grande, acreditamos muito nisso. Não é ser contra, se colocar no lugar do melhor que, mas é dizer assim, o feminino, ele tem respostas a essas questões que o masculino não foi gerado até agora intoxicado com muita coisa que não é evolutivo, né? Não é sustentável. E aí a gente vem com esse feminino negro aí, que traz uma possibilidade de repensar e recolocar as coisas, né? Então, sua fala é poderosa, sua fala e aí você traz também um elemento que é inovador nas nossas entrevistas, né, da virada da diversidade, que é a leitura, né? A leitura como arma, como um lugar de posse, né? E assim, e também uma coisa que é muito importante, que a gente acredita muito que está na sua fala também, que é o coletivo, né? Essa coisa do livro vivo que você diz, né? O livro vivo porque ele é coletivo, porque ele é orgânico, ele tem pessoas reais participando, né? Lara, lindo o seu trabalho. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu não tenho nem, né, palavras de verdade para expressar o que eu estou sentindo sobre o impacto que o que você está fazendo tem sobre a transformação. E só nesses minutos que você falou, eu já fui transformada. Então, eu entendo perfeitamente que o seu movimento é de transformação mesmo. É um movimento transformador. Muito obrigada. Eu vou finalizar aqui minha fala e passar para vocês, né, para que vocês possam também finalizar. E aí eu quero deixar a minha gratidão e o olhar amoroso que você gerou aqui. Seu poema é lindo, né? E agora eu quero recomendar suas redes para todo mundo. Muito obrigada, Lara. Muito obrigada mesmo. E aí você renova com sua presença aqui o nosso movimento, né? Esse movimento que não é simples de ser feito nesse espaço que a gente está, mas é um movimento que aposta na diversidade como um lugar de inovação e de transformação. Então, eu vou deixar a palavra aqui com vocês, me despedindo e agradecendo. Eu que agradeço, e é Lara, isso. Eu quero deixar a palavra final com você,
para que você feche contemplando essa nossa entrevista de maneira brilhante. E eu quero dizer antes que eu quero agradecer a Carol por ter me dado o prazer de ter conhecido você essa noite, por ter, pela sua palavra, pela sua força, ter ecoado no meu coração, no meu ser. E, como Carol bem disse, eu desejo que mais e mais mulheres e mais pessoas possam ter acesso a você, a sua arte, a tudo aquilo que você vem proporcionado. Esse questionamento, essa provocação, esse afeto, né, que Carol bem disse agora há pouco, ele é necessário, isso é muito importante. E esse fortalecimento, né, da condição de assumir esse poder. A gente, dentro da Pontos Diversos, valoriza, acredita na diversidade, porque nós enxergamos em todas as pessoas os talentos, porque nós enxergamos em todas as pessoas as inúmeras possibilidades, não só de existência, mas de contribuição para o mundo. E esse mundo necessário que a gente deseja e tanto almeja que seja transformado, né? É nisso que a gente deseja que seja transformado. Então, você muito nos inspira, você muito... Espero que todas as pessoas, assim como eu, né, fui tocada essa noite por você, pelas suas palavras e por toda essa sua história, que elas também sejam, se toquem e continuem cada uma reverberando dentro de si e nos seus espaços, assim como aquilo tudo que você nos tocou hoje. Então, muito grata e parabéns. Quero conhecer mais, estar mais próxima e chegue na Pontos também. A Pontos é uma grande porta aberta de todas as iniciativas que transformam o mundo. E a sua, como eu acabei de dizer, repito, é essencial. Muitíssimo grata e muito prazer em conhecer. Igualmente, eu fico grata pelo convite de vocês, já admiro também, né, o trabalho de vocês. Reconhecer a diversidade é nos reconhecermos como humanos, né? Sem reconhecer essa diversidade, não seria possível a nossa humanidade, né? Então, é exatamente isso. Quando eu falo, Carolina, que o livro é vivo, é porque exatamente existem pessoas construindo eles, pessoas com suas limitações, com seus sonhos, né? O projeto Ecomulheres é exatamente essa conjunção, né? Essa constelação de sonhos, de desejos, de histórias, né? E é exatamente isso que nós estamos fazendo, pensando em pessoas, fazendo um livro por pessoas e para pessoas. E essas pessoas são mulheres, são mãos femininas, mãos negras. 97% das mulheres que participam do projeto Ecoa Mulheres são mulheres pardas ou negras. Então, isso prova o quanto, né, nós queremos fazer ecoar essa voz através das palavras, essa força que nos conecta e essa força que é a força criadora. A palavra ela é o instrumento, né, da transformação. E a leitura, exatamente, nós acreditamos nisso, né? Nós, eu digo, eu e as pessoas com que eu convivo, as pessoas com quem eu me conecto, né? Acreditamos exatamente nisso, que ela tem esse papel de ponte, né, para o crescimento pessoal, para o crescimento profissional, para o crescimento espiritual. Tudo passa pela leitura. Não é o único caminho, mas, sem dúvida, é um caminho muito importante. E saudando aí esse feminino que está em nós, eu encerro a minha participação agradecendo mais uma vez a todas vocês e especialmente, né, a Carolina e a Renata, que trouxeram, né, que me ciceronearam, e a Darlene, que me ciceronearam esta noite. Eu trago uma poesia que faz, né, essa reverência ao feminino, que é em saudação a Oxum, Águas de Oxum. Ora, iê, 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 Oxum. Do doce das águas doces, vem bailando a rainha do mel, vestida de ouro, de pedras preciosas. Baila, baila, meiga corredeira, corrente traiçoeira, vingança da mãe,
para ver filha feliz. Bela como o sol, se banha nas águas mansas do dique, das lagoas, das águas de meninos e das meninas da Abaeté. No curso, ecoa seu canto no curso do rio, alimentando seus filhos. És luz cósmica na pedra da baleia, tu és guia e farol. Ora, Oxum. Ora, Oxum. Ora, Oxum. Ora, Oxum. Saudando a nossa ancestralidade feminina e que nos empossemos desse poder que nós temos como mulheres de sermos co-criadoras desse universo. Muito obrigada. Pontos diversos. Lindo, maravilhoso. Obrigada, Lara. Um grande beijo. Você foi o presente de hoje. Um abraço. Gratidão.